Olá, boa tarde. Essa aqui, então, é a nossa terceira aula desse curso de tópicos, né? Efeito Casemiro e aplicações. Então, vamos lá. Começar aqui compartilhando o nosso desktop. Acho que eu vou abrir aqui a aula anterior para a gente ver onde a gente parou, né, no final da aula passada. Então, a gente estava discutindo essa questão de que o que realmente está associado ao conceito de fóton, né, é o campo elétrico transverso e o campo magnético, que é transverso também. Ao passo que a componente longitudinal do campo, né, isso está nesse slide aqui anterior, ao passo que a componente longitudinal é só uma função da posição das partículas, né? Então, os campos transversos, né, eles participam desse jogo de indução mútua, né, dada pela lei de Faraday, que está escrito aqui no espaço recíproco, e pela lei de Ampère-Maxwell. E são equações, então, diferenciais ordinárias, né? Eu ainda tenho a derivada temporal, já que eu tomei a transformada de Fourier espacial, né? São equações diferenciais ordinárias acopladas, né? E esse sistema é idêntico ao sistema que a gente tem para um oscilador harmônico, né? E lá no oscilador harmônico, a gente sabe, então, que a gente pode resolver esse sistema utilizando os autovetores, né, da matriz dos coeficientes, o que nos leva à definição dessas variáveis normais, né, que eu estou chamando aqui de A e A estrela. E aí eu obtenho equações desacopladas para essas variáveis normais, justamente porque elas são definidas em termos dos autovetores dessa matriz dos coeficientes, né? Então, esse é um método padrão para resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem acopladas, né? É olhar para a matriz dos coeficientes e diagonalizá-la, né? Então, a mesma coisa, é claro que a mesma solução aparece aqui, o que nos leva a essa definição dessas variáveis normais, alfa e o beta, na verdade, é só o alfa conjugado em menos k, né? E aí eu tenho equações desacopladas para alfa, no caso livre, né? Eu consigo resolver facilmente para a variação temporal, para a evolução temporal dessa variável normal alfa, porque ela desacopla esse jogo de indução mútua entre A e B, e ela é uma combinação linear de A e B, né? Não é só campo elétrico, é uma combinação linear de campo elétrico e campo magnético. Faltou aqui essa normalização, né? E para saber como a gente faz essa normalização, a gente pode se guiar, né, pela normalização que a gente emprega lá no oscilador harmônico, né? Então, vamos começar a aula de hoje fazendo uma revisão do oscilador harmônico, e para lembrar como é que essas variáveis adimensionais x-til e p-til são definidas lá no problema do oscilador harmônico. Então, é assim que a gente começa aqui hoje. Então, vamos agora olhar aqui esse arquivo aqui, PDF, né? Então, aqui a gente está relembrando o oscilador harmônico. Vamos começar com a discussão do oscilador harmônico no contexto da mecânica clássica, né? O oscilador harmônico clássico tem uma partícula de massa m, um posto de potencial quadrático, né? Um exemplo seria, por exemplo, o sistema massa-mola, né? Em que eu tenho uma certa constante elástica, a constante de mola K, né? E eu sei que nesse problema a solução vai envolver oscilações, né? Independente da amplitude que eu tiver, a oscilação vai ser sempre com uma frequência angular dada por raiz de K sobre M, né? Esse problema é um problema muito especial nesse sentido, que tem essa frequência natural de oscilação, independente das condições iniciais, independente da energia que eu tenho, né? Independente da condição inicial.
Então, ela é dada pela raiz, né, da constante elástica dividido pela massa. Então, eu posso escrever que a constante elástica, em termos da frequência angular, né, é mais conveniente. Aí eu defino essa posição e momento adimensionais. Como é que eu faço isso, né? Mesmo aqui no contexto da mecânica clássica, né, eu posso imaginar que eu tenho uma escala de energia, eu posso definir uma escala de energia proporcional a ômega, e aí eu uso essa constante de proporcionalidade, que é a constante de Planck da mecânica quântica, mesmo protegendo a mecânica clássica, eu posso imaginar que tem alguma constante com dimensão adequada, ela tem que ter a dimensão de energia vezes tempo, ou seja, energia vezes tempo é a dimensão de ação, né, da mecânica clássica. Então, alguma constante com dimensão de ação eu uso para definir uma escala de energia, né, a partir da frequência angular, tá bom? Essa constante aqui depois, né, quando eu fiz a teoria quântica, vai ser a constante de Planck reduzida realmente, né? Eu sei que isso aqui vai ser a escala de energia, já antecipando um pouco a discussão quântica. Então, a energia, né, da partícula que eu sei que é energia cinética mais energia potencial, ela tem essa característica que, no caso do potencial quadrático, né, no caso do oscilador harmônico, quando a força é linear, né, de que a lei de potência que eu tenho aqui, né, para esse termo, que é o termo que é energia cinética, é a mesma lei de potência que eu tenho para esse termo que envolve que é a energia potencial. Então, pelo fato de que o potencial é quadrático, é como se o P e o X estivessem meio em pé de igualdade. Por isso que esse sistema é tão especial, tão particular, né? Eu tenho a mesma lei de potência para P e para X, né, na expressão para energia, ou na expressão para o hamiltoniano clássico do problema, né, para a função hamiltoniana clássica. Então, a ideia de definir esse x-til e p-til é para justamente explorar ainda mais esse status, né, igualitário entre posição e momento, que ainda não está totalmente explícito aqui, porque é claro que posição e momento são grandezas dimensionais com dimensões diferentes, né? O que vai acontecer, né, com a evolução clássica desse problema é que eu vou, né, ter uma evolução no espaço de fase, né, o espaço de posição e momento, em que eu tenho trajetórias circulares se eu definir essa posição e momento convenientemente, né? Por exemplo, eu posso fazer isso definindo uma posição e momento adimensionais, como eu já tinha mencionado na aula anterior, dizendo que a minha energia é essa constante de energia aqui, né, em que eu tenho H cortado ômega sobre 2, vezes p-til quadrado mais x-til ao quadrado. Ao escrever assim, eu já estou, né, querendo explorar de forma mais explícita essa propriedade que essa função hamiltoniana tem de que a P e X, né, momento e posição, estão em pé de igualdade. Agora, como eu tenho eles adimensionais, eles realmente contribuem com parcelas que têm a mesma forma, exatamente a mesma forma, já que o pré-fator é comum, né, já que agora eles são adimensionais, então eles podem estar em pé de igualdade, mesmo a nível dimensional, né? Então, essa é a definição, isso é a expressão que me inspira para definir esses x-til e p-til adimensionais. Basta comparar, então, a minha expressão original, né, manjada, né, para a energia do oscilador harmônico, com essa expressão aqui definida em termos dessa escala de energia. Então, aí é só eu identificar aqui essa primeira parcela com a energia cinética, P2 sobre 2m, né, é o que eu estou fazendo aqui, é uma conta muito simples, né? E aí o p-til é o P definido por alguma grandeza que tem dimensão de momento linear, né? Se esse H cortado tem dimensão de energia vezes tempo, é fácil verificar, né, que esse cara aqui tem dimensão de momento linear. E a mesma coisa eu faço para a posição, né? Eu comparo essa parcela aqui com a energia potencial escrita em termos da posição dimensional, né? Naturalmente, quando eu for escrever a equação de movimento, né, p-til igual a força, que é menos kx, né, é menos m ômega 2 vezes x, eu vou escrever o meu x aqui em termos do x-til, né, tá certo? E aí eu vou normalizar, né, para escrever, vou dividir o p por esse denominador aqui para ter uma equação de movimento para o p-til, e não é surpreendente que eu tenha exatamente aquela equação que eu escrevi na aula passada, né?
o petil ponto, a derivada temporal do petil, né, do momento adimensional, vai ser proporcional à posição adimensional, porque isso é a lei de Hooke, né? A lei que diz que a força é linear com a posição, com um sinal menos, que é uma força restauradora, né? E o prefator, por razões dimensionais, tem que ser a frequência. Poderia ser 2 vezes a frequência, ou 3 vezes a frequência, ou um número vezes a frequência, mas como aqui é adimensional, e aqui eu estou tomando uma derivada temporal, tinha que ser alguém com dimensão de frequência, e aqui eu fiz essa normalização de tal forma que não aparece nenhum prefator numérico aqui para ficar o mais simples possível, como eu tinha na aula passada. Então, essa notação que me leva a essas equações de movimento que eu tenho aqui, né? Em que aqui aparece a escala ômega, né? Que é a escala justamente característica, né? O inverso de ômega é a escala de tempo característico. Então, é aqui que aparece esse inverso do tempo, quer dizer, o período dessa oscilação é 2π sobre ômega, né? Repara que eu vou fazer uma coisa muito semelhante, então, eu estou relembrando isso, que eu vou me inspirar nessa forma de normalizar, de definir essas grandezas na hora de discutir o campo eletromagnético. Então, isso é o que a gente já tinha na aula passada, né? A gente define essas variáveis normais, que são tais que eu tenho equações desacopladas, né? Essas equações aqui são equações acopladas para essa posição e momento adimensionais, mas elas desacoplam na hora que eu defino essas variáveis normais que são definidas em termos dos autovetores da matriz dos coeficientes, né? Então, é x mais ip, né? Sobre raiz de 2, e o seu complexo conjugado aqui. E aí a energia tem essa forma simples, né? É bastante simples de ver, né? Eu uso aquela expressão conhecida, né? Que a gente aprende no colégio, A mais B vezes A menos B é A2 menos B2, né? Então, aqui eu tenho uma coisa assim, né? A vezes A estrela é uma expressão da forma A mais B vezes A menos B, né? Aí eu vou ter A2 menos B2, só que esse B2 é IP ao quadrado, então o I ao quadrado dá o menos e acaba dando mais o P quadrado, que é o que eu quero aqui. Então, essa expressão aqui, né, que eu tenho aqui para energia, claramente, né, eu posso escrever aqui em termos de A vezes A estrela, né? Ok. Então, vamos agora ver como isso fica na mecânica quântica, né? Então, na mecânica quântica, agora esse H cortado vai ser realmente a constante de Planck, né? Que eu vou usar para normalizar a posição e momento, né? E essa escala de comprimento, isso aqui é o inverso de uma escala de comprimento que tem um significado físico, né? Nem vou comentar na aula de hoje, mas a gente pode discutir na discussão de terça-feira, se vocês quiserem. Então, e o que acontece é que a posição e o momento, ao invés de serem funções do tempo, elas passam a ser operadores, né, que operam no espaço vetorial, no espaço de Hilbert, no espaço de estados, né? E esses operadores, eles não comutam, né, de satisfazer essa relação de comutação, né, onde aqui aparece a constante de Planck novamente, né? E aqui é o operador identidade. Então, é IH cortado vezes a identidade, esse I tem que estar aqui, porque X e P são hermitianos, né? Então, o comutador tem que ser anti-hermitiano, né? Daí eu tenho que ter esse I aqui, realmente. Aí, quando eu escrevo essa mesma relação de comutação em termos dos x-til e p-til operadores adimensionais, que são definidos exatamente por essas equações aqui, né? Desse mesmo jeito, como a gente discutiu antes, a relação de comutação vai ter, eu só vou multiplicar isso aqui por um pré-fator, né? Mas como x-til e p-til são adimensionais, eu não vou ter mais essa escala diária no espaço de fase. Esse H cortado tem dimensão de x vezes p, né? Por isso que ele aparece aqui para fazer a dimensão ficar correta, né? Aqui eu tenho a dimensão de x vezes p, né? Que é também a dimensão de ação, né? Também a dimensão de momento angular e a dimensão né, da área no espaço de fase. Então, ele aparece aqui. Né? Mas agora, se eu estou com os caras adimensionais, ele some. Então, se eu substituir as definições de x-til e p-til, de fato, e usar essa relação aqui de comutação, o H cortado desaparece, eu fico só com I, né? Como eu espero, né? Tá bom?
E as variáveis normais eu defino como eu estava fazendo no contexto da mecânica clássica, né? Só que agora elas vão ser operadores, já que x e p são operadores, e em vez de falar de complexo conjugado aqui, para essa segunda variável normal, eu tenho que falar em hermitiano conjugado, né? E como x e p são hermitianos, tomar o hermitiano conjugado dessa história aqui é só trocar i por menos i aqui, né? É muito simples de mostrar, né? Vocês já devem ter feito essa conta antes, que essa relação eu posso obter a relação de comutação entre A e A cruz a partir dessa aqui, né? Entre x e p, é só usar as definições e eu obtenho aqui a identidade. Não tem mais o i, né? Não tem mais o i porque A e A cruz são hermitianos, né? Então, esse comutador não é um operador anti-hermitiano. Nesse caso aqui em particular, ele acaba sendo um operador hermitiano, né? Mas o fato é que ele não tem mais nenhuma razão para ele ser anti-hermitiano, porque esses dois operadores aqui não são hermitianos, né? Aliás, um é o hermitiano conjugado do outro. Então, o i some daqui, né? Fica só o operador identidade aparecendo aqui do lado direito. E o operador hamiltoniano, né? Vamos relembrar isso aqui também. Quer dizer, o operador hamiltoniano, né? Como a gente já tinha discutido antes, há alguns minutos atrás, né? Ele é escrito aqui em termos do x-til e do p-til, né? Com esse prefator h cortado ômega sobre 2. Aí eu posso ficar imaginando, como eu tinha no caso clássico, né? Que isso seria A vezes A cruz, né? Se eu lembrar daquela formulinha do colégio, né, de A mais B vezes A menos B ser igual a A2 menos B2, né? Ou, se você prefere, até A mais IB vezes A menos IB ser igual a A2 mais B2, né? Que é o que eu tenho aqui, né? Isso seria o A2, esse aqui seria o B2. Será que isso, então, é igual a A vezes A cruz, como eu tinha no caso clássico? A resposta é não, né? Vocês devem lembrar bem, isso justamente porque eu tenho uma álgebra não comutativa aqui, então aquela fórmula do colégio, né, vale para a álgebra comutativa, mas não vale aqui para a gente, para esses operadores que não comutam, né? Então, o A vezes A cruz, né, aqui, ó, A mais IB, A menos IB, não vai dar A2 mais B2, vai ter um termo extra, né, que vem do comutador, é só fazer o produto, é só distribuir o produto, né? Claramente eu vou ter um termo menos IXP, né? Que é esse aqui, o termo cruzado, esse vezes esse termo cruzado, não cancela mais esse outro termo cruzado aqui, ó, IPX, né? Menos IXP, somado a IPX, que vem desse termo cruzado, esse vezes esse, não dá zero mais. Isso vai dar justamente menos I vezes o comutador de X com P, que é I vezes a identidade. Então, eu tenho uma identidade, um operador de identidade aparecendo aqui. Que eu posso, se eu quiser, passar para o outro lado da equação, né? O x2 mais p2, então, ele é duas vezes a cruz, né? Isso aqui é o que eu tinha lá na mecânica clássica, onde esse a cruz era o a estrela, né? Mas tem um cara adicional que vem do fato de que x e p são incompatíveis, né? São observáveis incompatíveis, eles não comutam, né? E isso tem a ver com o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Então, esse cara aqui está diretamente ligado ao princípio de incerteza de Heisenberg. Como o comutador de A e A cruz é a identidade, eu posso escrever também dessa outra forma, que é conveniente, né? Esse cara aqui é A cruz A mais 1 vezes 2, dá duas vezes a identidade, então aqui fica mais uma identidade, né? Então, eu posso escrever o Hamiltoniano do oscilador harmônico dessa forma aqui, e esse meio vezes a identidade, né? Então, é só substituir, eu tinha H cortado sobre 2, né? Vezes 2, cancelei, mas aí eu botei o 2 em evidência e ficou esse meio aqui, né? Então, isso vai dar origem à chamada energia de ponto zero, que vem, então, do fato de que X e P não comutam, essa energia de ponto zero, ou seja, está ligado ao princípio de certeza de Heisenberg diretamente, né? E a discussão física disso fica mais interessante quando eu me lembrar que os autoestados de H, que são os estados estacionários, né, que são, então, os autoestados desse operador a cruzar, que eu chamo de operador número, né, ele é um operador número, esse nome vem porque os autovalores dele são números inteiros não negativos,
Os níveis de energia, então, né, é o alto valor do N mais meio, né, vezes H cortado ômega, ou seja, esse meu poço de potencial, eu tenho esses níveis de energia aqui, né? O nível de energia mais baixo, ao contrário do que acontece na mecânica clássica, não é mais zero, né? Eu não posso ter essa situação em que a minha partícula está em repouso, né, na posição de equilíbrio, né, que na mecânica clássica é a situação, né, no meu sistema massa-mola, quando eu deixo a minha massa pendurada, parada na posição de equilíbrio, né? Isso não pode ser. Por que não pode ser? Porque isso violaria o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Eu teria uma posição e um momento simultaneamente bem definidos, né? Uma posição que é a posição de equilíbrio, que eu estou chamando de origem aqui, né? Então ela está bem definida, o ΔX é zero. E o momento é bem definido também, ele vale zero, então eu teria ΔP igual a zero, ΔX igual a zero, violando o princípio de incerteza. Então, isso não é permitido na mecânica quântica, por isso que a energia mínima não é zero, tem uma energia mínima chamada energia de ponto zero, que é consequência direta do princípio de incerteza. E aqui, para a gente, de fato, ela surgiu devido ao fato de que X e P não comutam, né? Então, que é quase a mesma coisa que dizer que ela surgiu devido ao princípio de incerteza. Tá certo? O princípio de incerteza delta para X e P é consequência direta, né, da relação de comutação entre X e P, né? Consequência, o princípio de certeza de Heisenberg é consequência direta dessa relação de comutação aqui, né, entre X e P, que aqui eu escrevi para as variáveis adimensionais. Então, essa energia de ponto zero, ela é consequência disso, né? E isso é geral, né? Para qualquer posto de potencial, eu sempre vou ter essa energia mínima, que não é a energia de estar no fundo do poço na posição de equilíbrio, por causa do princípio de certeza. Ou seja, o meu estado fundamental é um estado fundamental que contém flutuações de ponto zero, que eu chamo. São aquelas flutuações que são impostas pelo princípio de incerteza, né? Esse estado que eu chamo de zero aqui, né, que tem essa energia, esse estado estacionário, é um estado, né, que tem uma função de onda gaussiana, né, que tem uma certa incerteza de posição. E se eu tomar a transformada de Fourier da gaussiana, eu tenho uma gaussiana também no espaço de momento, que tem uma certa incerteza de momento. E esse é um estado de incerteza mínima, né? E se eu for olhar de fato a incerteza em x-til e p-til, são incertezas iguais, né? E iguais ao valor mínimo que elas podem ter pelo princípio de incerteza. Então, é o melhor compromisso que eu posso ter para não violar, é a menor energia que eu posso ter, mas com o compromisso de não violar o princípio de incerteza. E ali, então, tem uma incerteza de posição, uma incerteza de momento, né? Eu nem posso dizer que eu estou aqui, né, com certeza no fundo do poço, né? Eu tenho uma certa incerteza de posição, eu estou um pouco deslocalizado ali em torno do fundo do poço, e tem também uma incerteza de momento. Eu não posso dizer que eu estou em repouso, tem uma certa incerteza em momento também, tem uma energia cinética, então, associada a essa incerteza em momento, tem uma energia potencial associada à incerteza da posição, né? Inclusive, essas energias são iguais, então, à metade dessa energia total. Cada uma delas é H cortado ômega sobre 4, né? Então, isso vai ser muito importante para a gente, para a discussão do efeito Casimir, né? O efeito Casimir, né? E isso foi a grande contribuição do Casimir, né? Em 1948, né? Foi de identificar essa energia de ponto zero como uma explicação, né, da força de atração entre objetos neutros, um vácuo, né? Então, é porque quando a gente quantiza, né, e isso a gente já andou discutindo na aula passada, a gente tem isso que os diferentes modos, né, cada um dos modos do campo eletromagnético, aí, quando a gente fala de campo eletromagnético, a gente está falando do campo eletromagnético transverso, né? Cada modo corresponde a um oscilador harmônico. Cada modo com uma dada polarização, né, corresponde a um oscilador harmônico. Então, eu vou ter uma energia para cada modo de ponto zero, dada por isso aqui, onde ômega vai ser aquele ômega K que a gente viu na aula passada, né? Bom, só lembrando que, é claro que essa energia mais baixa, eu tenho também os outros níveis de energia, né, que são outros estados estacionários, que são os outros altos valores do operador número, né?
que no caso do campo quântico, né, vai corresponder aos estados em que eu tenho um certo número finito de fótons, enquanto que esse estado de energia mais baixa é a situação em que eu não tenho nenhum fóton, então é a energia mais baixa possível, e é isso que a gente chama de vácuo, né? Vácuo no sentido de não existir fóton, né? Da ausência de fóton. Então, relembrando um pouco mais aqui sobre esse problema do oscilador harmônico quântico, né? Esse A e a cruz, né, que a gente definiu, primeiro ele apareceu como sendo, né, na mecânica clássica, como aquela variável normal que desacoplava as equações de movimento para x e p, né? Depois ele apareceu aqui no hamiltoniano, e dá para mostrar, não é difícil algebricamente, né, que eles têm esse papel, né, essa interpretação, né, de serem operadores de levantamento e abaixamento. Quer dizer, aqui eu inverti um pouco, né, o abaixamento é o A e o levantamento é o A cruz. No contexto do campo da teoria quântica do campo eletromagnético, isso vão ser operadores de criação e destruição de fótons, né? Cada vez que esse A cruz aqui que levanta, né, repara, ele passa de N para N mais 1, então ele passa aqui desse estado estacionário para esse, quando ele opera nesse estado aqui, ele gera esse outro, né? Ele introduz um quantum a mais de energia. Esse quantum a mais de energia, no contexto do campo eletromagnético, vai ser um fóton, né? Então, esse operador A cruz, né, no contexto da teoria quântica do campo eletromagnético, vai ser um operador criação, e o operador A, que é o operador abaixamento aqui, é ao contrário, né? Ele abaixa o nível de energia, né? Então, quando ele opera aqui nesse estado 2, ele vai gerar o estado 1, né? Então, isso no contexto lá do campo vai ser ele destruir um fóton, né? Aniquilar um fóton e passar desse estado aqui para esse. Uma outra expressão importante ainda para a gente, antes de terminar essa revisão do oscilador harmônico, né? Porque depois aí a gente vai voltar lá para a discussão do campo, como é que é a evolução temporal, né? Quer dizer, o quadro de Heisenberg, né, em que os operadores evoluem no tempo, né, os estados não evoluem, o quadro, é a maneira de representar a mecânica quântica que permite aproximar mais e espelhar mais o que acontece na mecânica clássica, né? Que na mecânica clássica são os observáveis que evoluem no tempo, né? Posição e momento, por exemplo. Então, de fato, aqui para o oscilador harmônico, no quadro de Heisenberg, esses operadores A e A cruz evoluem no tempo, né? Exatamente como aquelas variáveis normais que eu tinha introduzido no contexto clássico evoluíam, né? Vamos lembrar aqui, acho que eu tenho elas aqui. Não, eu tinha isso na aula passada, né? Acho que vale a pena a gente relembrar aqui, então deixa eu mostrar. Né? Elas evoluem no tempo dessa forma aqui, né? É uma evolução em que eu tenho uma exponencial complexa com uma única frequência, o que significa, né? Vamos voltar aqui agora para o caso quântico, mas é o mesmo tipo de evolução que eu tenho, tanto no caso clássico como no caso quântico, né? Quando eu estou discutindo aqui no quadro de Heisenberg, né? Esses operadores A e A cruz, eles evoluem uma única componente de Fourier, né? Dizer que é elevado a menos ômega t, dizer que é uma frequência única, realmente. Até mais do que se eu estiver olhando, por exemplo, para o operador posição. O operador posição também tem uma frequência ômega bem definida, né? Ele vai oscilar com a frequência ômega bem definida, mas ele tem ômega e menos ômega, né? Tem que ter, porque ele é um operador hermitiano. Já o A não é hermitiano e ele tem, então, só o ômega, ele não tem o menos ômega junto. Aqui o ômega e o menos ômega são evoluções de dois operadores separados. Então, esse cara aqui, esse operador A, isso já acontecia lá na mecânica clássica também, né? Ele tem uma única componente de Fourier, né? Só essa frequência ômega, e quem é esse ômega? É a frequência natural de oscilação do oscilador harmônico, tá bom? Já o A cruz, ele está correspondendo à frequência menos ômega, né? Componente de Fourier menos ômega. Então, isso é muito importante, a gente vai discutir isso mais para frente, esse fato de que o operador de abaixamento ou aniquilação no contexto, né, da teoria quântica do campo corresponder a uma frequência positiva, né, pura, enquanto que a criação é uma frequência negativa, isso é extremamente importante, é uma propriedade que a gente vai explorar bastante quando a gente estiver discutindo o efeito Casimir dinâmico, né?
Bom, então vamos voltar agora para o campo eletromagnético. E, bom, já que a gente viu, né, que escrever a expressão para energia é fundamental, né, para a gente ver como normaliza, né, e como define o xtil e petil, a gente viu, a gente normalizou, vamos lembrar aqui o que a gente acabou de dizer, né? A gente definiu o xtil e petil a partir dessa expressão, né, para a energia do oscilador harmônico. Então, vamos fazer a mesma coisa com o campo, né? Vamos definir aquela normalização das variáveis normais olhando para a energia eletromagnética. E essa expressão que eu tenho aqui do lado direito é a integral de volume da densidade de energia eletromagnética. Né? A gente tem, em cada ponto do espaço, onde tem campo E e campo B, um pouquinho de energia por unidade de volume, que é dado por esse integrando que está aqui. Né? Tem uma energia associada ao campo elétrico, né? Que é proporcional ao módulo de A ao quadrado, e tem um tanto de energia associada ao campo magnético também, em cada ponto do espaço em que eu tenho E e B. Então, essa é uma expressão importante lá do eletromagnetismo. Bom, como é que a gente vai usar isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar aqui, né, o que é transverso e o que é longitudinal, né? Porque o que é longitudinal não tem nada a ver com essa discussão de quantização. Não tem nada a ver com o conceito de fóton. Então, eu tenho que isolar isso primeiro, antes de continuar essa discussão, porque eu quero explorar, para poder explorar aquela analogia com o problema do oscilador harmônico. Aquela analogia com o oscilador harmônico é só para o campo transverso, não tem nada a ver com o campo longitudinal. Como é que eu faço essa separação? Né? Aqui dentro estão os dois misturados, e é meio difícil separar aqui escrevendo no espaço real. Então, o truque que a gente faz é olhar para essa expressão no espaço recíproco, né? E aí a gente usa o teorema de Parseval, né? Eu posso escrever essa integral no espaço real, desses campos definidos no espaço real, como funções de R, em termos da integral no espaço recíproco completo. Aqui é uma integral em todo o R3 e aqui é uma integral em todo o espaço recíproco, né? De quem? Das transformadas de Fourier, do E, né? E aqui aparece o E complexo conjugado. Então, o teorema de Parseval me diz que a integral, né, de menos a mais infinito, né, de um produto de duas funções no espaço real é igual à integral no espaço recíproco do produto das transformadas dessas duas funções. Né? Isso é o que me diz o teorema de Parseval, e eu tenho que tomar complexo conjugado de um dos fatores. Né? A mesma coisa eu faço aqui para esse termo do campo magnético. Por que eu faço isso? É porque aqui no espaço recíproco, né, eu tenho essa decomposição, e no espaço recíproco eu sei que ela tem uma interpretação geométrica, e fica mais fácil entender, né, quando eu faço isso no espaço recíproco, que eu não tenho uma contribuição cruzada. Né? Aqui, o E, quando eu escrevo como a soma do longitudinal e transverso e faço esse produto, a princípio eu teria essa contribuição cruzada, né? Do quadro aqui. Né? Tem os termos E longitudinal ao quadrado, E transverso ao quadrado, mas tem um termo cruzado. Esse termo cruzado é zero porque o E longitudinal é paralelo ao K e o E transverso é perpendicular ao K. Então, eles são perpendiculares entre si. Né? E como eles são perpendiculares entre si, o produto escalar dá zero. Moral da história é que, quando eu tomo esse produto escalar aqui, eu não tenho termo cruzado, então a minha energia eletromagnética associada ao campo elétrico, ela se separa, e isso é muito importante, ela se separa numa parcela associada só ao campo longitudinal e uma outra parcela associada só ao campo transverso. Essa parcela associada só ao campo longitudinal, aí eu uso o teorema de Parseval de novo para voltar ao espaço real. Mas aí eu analiso esse cara aqui separadamente. Eu usei aqui o Fourier, né, só para mostrar que eu não tenho termo cruzado, mas eu estou interessado mesmo em discutir tudo isso no espaço real, tá bom? Pelo menos por enquanto. Então, eu volto para o espaço real, e aqui eu tenho a transformada de Fourier inversa desses caras, né, que é o E longitudinal no espaço real. Isso aqui, então, é a energia do campo longitudinal. E tem a energia do campo transverso, inclusive a do B. O B já é um campo transverso, né? Então eu não preciso nem fazer, ele não vai dar nenhuma contribuição longitudinal, tá certo? Porque o B é transverso. Então, a minha energia eletromagnética, o moral da história, é que, como não tem termo cruzado, e eu vejo que não tem termo cruzado porque no espaço recíproco esses dois vetores são perpendiculares, né? Como não tem termo cruzado, a energia eletromagnética é a soma de energia envolvendo só o campo elétrico longitudinal e uma energia envolvendo só o campo elétrico transverso e o B, que é transverso. Né?
Na lista 1, que vocês já receberam, vocês vão mostrar que essa primeira parcela aqui, que é a energia associada ao campo longitudinal, pode ser escrita dessa forma, e isso não é difícil de fazer, porque eu tenho uma expressão explícita para o E longitudinal em termos da densidade de carga, né? Então, não é difícil obter essa expressão. Em termos da densidade de carga, envolve aqui uma dupla integral de volume no R3, né? Que a gente pode ilustrar, por exemplo, supondo que eu tenho um sistema de partículas carregadas, né? Nzão partículas, né? E aqui o J eu uso para indexar as partículas. Então, eu tenho uma partícula de carga QJ na posição RJ. Quando eu substituir aqui, né, eu posso integrar essas deltas. Tem duas integrais de volume aí, né? E tem o ρ, e esses deltas aparecem em dois lugares, né? E aí eu fico com essa expressão, que é simplesmente a energia coulombiana de interação entre as partículas, tá certo? Não tem... e aqui aparece, repara aqui, aparece 1 sobre 8π em vez de 1 sobre 4π, porque eu tenho uma contagem dobrada, né, dos pares, né? Cada par de partículas, se eu estivesse somando só sobre os pares, seria 1 sobre 4π epsilon zero, que é talvez o que vocês lembrem. Aqui eu estou somando sobre todas as partículas duplamente, então eu conto os pares duplamente, né? Ok. Então, moral da história, a energia associada ao campo longitudinal é simplesmente a energia coulombiana das partículas, né? Que está na linha daquilo que a gente já estava discutindo, né? O campo longitudinal não é um grau de liberdade independente, então a energia associada a ele também não é simplesmente a energia das partículas. Isso é muito importante. Quando eu estiver escrevendo um hamiltoniano de um sistema de partículas interagindo com o campo eletromagnético, né? Eu vou ter a energia cinética das partículas e eu vou ter essa energia potencial coulombiana de interação entre as partículas mais a energia do campo quântico. Então, claramente, isso mostra bem, né, essa separação que tem entre a energia coulombiana e a energia do campo quântico, né? A energia do campo quântico vai vir só do campo transverso, a energia coulombiana ali, que está ali, né? Vamos pensar no átomo de hidrogênio, por exemplo, eu tenho um próton e um elétron, né? E aí eu quero discutir a teoria da radiação para o átomo de hidrogênio, ou seja, discutir efeitos do campo quântico para o átomo de hidrogênio, né? Tipo Lamb shift e coisas assim. Eu vou escrever o hamiltoniano do átomo de hidrogênio interagindo com o campo quântico, eu vou ter lá o termo cinético do elétron e vou ter também um termo coulombiano que dá, ou então, o hamiltoniano do átomo de hidrogênio. Esse termo coulombiano é esse aqui, tá certo? Então, isso às vezes dá confusão na cabeça da gente. Poxa, mas ali não é um campo também? É um campo também, mas ele não é quântico e ele é o campo longitudinal, cuja energia, né, é justamente a interação coulombiana, né, que eu incorporo e chamo de hamiltoniano atômico, né? O hamiltoniano atômico é um termo cinético e um termo potencial coulombiano que vem da energia do campo longitudinal. E aí, a isso eu vou somar, se eu quero fazer uma teoria quântica completa, né, o hamiltoniano associado ao campo quântico, que vai vir, então, claramente dessa energia aqui, né, do campo transverso, quando eu fizer a quantização. Mas esse cara aqui não vai ser quantizado, ele vai estar lá, né, já dado em termos das posições das partículas. Aqui vão ser, então, operadores, nesse caso do átomo de hidrogênio, né, vou ter um problema de dois corpos, eu vou olhar só para a coordenada relativa e vai aparecer aqui só a coordenada relativa do elétron em relação ao próton, né? Vai ser um operador quântico, né? Tá certo? E aí eu tenho um problema do átomo de hidrogênio, que a gente aprende, né, no curso de mecânica quântica da graduação. Bom, vamos voltar aqui, então, a normalidade. Tudo isso a gente motivou, né, pela discussão das variáveis normais, né? Então, como é que a gente vai, então, normalizar? Lembra, a gente ficou faltando normalizar aqui essas variáveis normais que a gente tinha introduzido, né, na aula passada. Uma constante de normalização aqui. E aí, no início da aula, eu falei, vamos nos inspirar no problema do oscilador harmônico, né, para fazer igual aqui, né, ao que é feito lá no oscilador harmônico. Então, o primeiro passo que eu faço aqui
é inverter, né, essas equações e escrever o E transverso em termos das variáveis normais alfa e beta, né? Lembrando que o beta é simplesmente o alfa estrela de menos k, como eu já tinha lembrado no início, né? Então, é claro, é só somar um com o outro, né? Eu cancelo o termo lá do campo magnético, né? Então, o campo elétrico eu obtenho, o campo elétrico transverso, né? Eu obtenho somando alfa com beta, né? Aqui. E o beta é simplesmente o alfa estrela de menos k. Já o K-chapéu vetor campo magnético eu obtenho fazendo a diferença, né? Claramente, se eu fizer essa diferença, é o E transverso que vai cancelar, né? Então, aqui eu inverto, então, para conseguir obter os campos E transverso e o B, né? Na verdade, aqui é o K-chapéu vetor B que aparece, em termos das variáveis normais, né? Aqui aparece K-chapéu vetor B, mas se eu estou querendo usar a expressão para energia para determinar o valor dessa constante de normalização, eu preciso do B escalar B, né? Porque o que aparece aqui é B escalar B. E no espaço recíproco também, né? Aqui, ó, B escalar B no espaço recíproco, tá certo? E enquanto que aqui eu tenho K-chapéu vetor B, mas isso não é grave, é tranquilo da gente lidar com isso. Porque se eu fizer K-chapéu vetor B escalar K-chapéu vetor B estrela, isso vai dar B vetor B, tá certo? É muito simples de a gente se dar conta disso. Isso é verdade porque o K e o B transverso, como o B é transverso, né? Eu estou até botando esse índice transverso, às vezes não. Aqui eu estou botando, né? Mas vamos lembrar sempre que o B é transverso sempre, né? Então, eu estou botando o B transverso aqui, talvez só por razões pedagógicas, não sei se ele está ajudando, mas eu não preciso botar. O B é puramente transverso, né? Então, ele é perpendicular ao K, o que significa que quando eu tomo esse produto escalar aqui, é a mesma coisa que tomar um produto escalar dos Bs diretamente, né? Tá certo? O ângulo entre esses dois vetores é igual ao ângulo entre esses dois e o módulo de cada fator aqui é igual ao módulo do B, né? O módulo desse vetor é igual ao módulo do B e o módulo desse aqui é igual ao módulo de B estrela, tá bom? Por isso é que esse produto escalar é igual a esse, e isso aqui é o que eu preciso lá na expressão para energia, né? No espaço recíproco. A energia eletromagnética transversa é a integral em todo o espaço recíproco disso que está aqui. Ora, agora que eu inverti, eu posso escrever tudo isso em termos do alfa, da variável normal. Na verdade, eu estou aqui seguindo os passos do que a gente fez lá para o oscilador harmônico, né? Para poder chegar numa expressão para a energia em termos dessa variável normal. Então, a energia associada ao campo transverso é a integral em D3K desse cara, né? Vamos voltar aqui para lembrar, né? Aqui, né? Tá certo? Tem um ε0 sobre 2 multiplicando, né? Tá bom? Mas eu tenho que integrar esse cara aqui. Ok. Então, eu vou integrar, né? Isso que está aqui, né? Vezes ε0 sobre 2, tá bom? E essa expressão aqui é simples de obter a partir dessas expressões para o E e para o B em termos das variáveis normais, né? Por exemplo, aí envolve também eu perceber que o termo cruzado, né? Quando eu faço E vezes E, estrela, eu tenho alfa vezes alfa estrela, eu tenho que está aqui, né? Alfa vezes alfa estrela, E vezes E estrela, eu tenho esse cara vezes o complexo conjugado dele, tenho esse vezes o complexo conjugado dele, que é esse tipo de termo que aparece aqui, mas eu teria também termos cruzados. Por que esses termos cruzados não estão aparecendo aqui, né? Seria um termo da forma alfa de K vezes alfa sem estrela de menos K. Não aparece aqui. Por quê? É porque eu tenho a contribuição magnética também, né? E a contribuição magnética, como eu tenho esse menos aqui, em vez de ser mais, o termo cruzado que vem da energia associada ao campo magnético, o termo cruzado que vem da energia magnética vai cancelar exatamente o termo cruzado que vem da energia elétrica transversa, né? Porque aqui é mais e aqui é menos. Então, os termos cruzados, né, quando eu faço E vezes a estrela, não vão aparecer, né? Aí eu fico com essa expressão aqui que eu estou escrevendo.
eu pego isso, multiplico por ε0 sobre 2 e integro sobre D3K sobre 2π ao cubo para ter a energia do campo transverso. Tá bom? E aí eu vou querer que isso seja dessa forma, aí, muito inspirado lá na discussão do oscilador harmônico, né? Tá certo? Eu vou querer que isso, eu vou querer escolher essa minha constante de normalização de tal forma a que, ao integrar isso aqui, né, eu obtenha essa expressão em termos das variáveis normais. Então, isso vai definir quem deve ser essa variável de normalização. Onde ômega-k aqui, né, que é o análogo lá da frequência natural de oscilação do oscilador harmônico, é C vezes o módulo de K, como a gente já tinha visto na aula passada, né? É a frequência que aparece nas equações acopladas lá, quando eu resolvo as equações acopladas, né, para E e para B, né, para E transverso e para B, e defino as variáveis normais, lá aparece essa frequência lá, essa escala de frequência, que é a escala de frequência dada pela relação de dispersão, né, para ondas eletromagnéticas propagando no vácuo, né, tá certo? Não é nada surpreendente. Então, lembra, né, eu tenho que pegar esse cara, multiplicar por ε0 sobre 2 e integrar em D3K e dividir por 2π ao cubo, e tudo isso tem que dar isso que está aqui. Então, se eu for juntar todos os caquinhos, todos os pedacinhos, eu vou chegar à conclusão que o N, né, vai ter que satisfazer essa equação, né? Basta comparar, então, a expressão que resulta de eu integrar isso aqui depois de multiplicar por ε0 sobre 2 e dividir por 2π ao cubo, com essa que está aqui, né? Em que aparece só isso, né? Então, eu tenho, finalmente, essa expressão para constante de normalização, né? Envolve aqui a permissividade do vácuo, e essa frequência ômega-k, que é a frequência de cada um desses modos associados a um dado vetor de onda k, a um dado valor de k no espaço recíproco, né? Ok, eu vou interromper a gravação nesse momento e vou então quebrar essa aula em duas metades, e aí eu vou continuar mais tarde a segunda parte dessa aula.